Afinal de contas, qual é o problema das igrejas de parede preta? Qual o problema das churches? Bom, o fato da parede ser preta não diz muita coisa, mas qual é o erro fundamental do neopentecostalismo e por que muita gente pega bastante no pé das igrejas por causa disso? A verdade é que se você entra numa igreja evangélica hoje, não importa qual seja, qual a denominação, existe uma grande chance de você estar dentro de um sistema que não é cristão. Um sistema que fala de Jesus, que cita a Bíblia, que tem cara de cristão, que tem jeito de cristão, que usa palavras cristãs, mas que no fundo adora um Deus que não é o Deus cristão. Por quê? Porque existe uma mistura de adoração a Deus, de teocentrismo, de colocar Deus no centro, com antropocentrismo, de colocar o homem no centro. O neopentecostalismo coloca você no trono de Deus. Coloca Deus como servo e o homem como centro. E agora você acredita, indo nessas igrejas, que você pode decretar realidades, que você pode comprar bênçãos, que você pode moldar o universo com a sua voz, porque as suas palavras têm poder. E que tudo que acontece de ruim é culpa do diabo, e tudo que é de bom vem de você, porque você fez a oferta certa, falou a palavra profética certa, fez o jejum do jeito certo, o propósito certo, a campanha certa. Então você, o homem, vira Deus. O neopentecostalismo, ele não nasce no Brasil. Ele nasce nos Estados Unidos na década de 50 e 60, e pregadores americanos como Oral Robertson, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, eles criam uma teologia misturada, uma teologia da prosperidade, que pega ideias bíblicas, mas que coloca ideias de decreto, de que você pode decretar realidades na existência. Então, nos anos 70, essas doutrinas chegaram no Brasil e foram reelaboradas pelas igrejas, a Igreja Universal do Reino de Deus, que foi fundada em 77, por exemplo, né? E aqui no Brasil, o neopentecostalismo, ele ganha essa característica própria de incorporar um sincretismo de religiões brasileiras com esse falso cristianismo. Então, divulga campanhas financeiras agressivas, usa símbolos como sal grosso, por exemplo, que são de outras religiões. Só que a raiz teológica é americana, e ela já vem envenenada. Então, existem 4 pilares que sustentam o neopentecostalismo, e cada um desses pilares contradiz o que a Bíblia ensina. Então, o primeiro pilar é a teologia do medo. No neopentecostalismo, tudo é demônio. Então, literalmente mesmo, tudo é demônio. Você acorda com dor de cabeça? É demônio. O seu carro quebrou? Nossa, justo quando você estava indo para a igreja, é demônio, o inimigo não quer. Você tem um pensamento ruim, é demônio que está colocando isso na sua cabeça. A visão é que o mundo está em guerra cósmica constante, e essa guerra acontece em cada culto, mas o problema não é esse. O problema é que nessa guerra, Deus e o diabo têm praticamente a mesma força. Então as pessoas vivem com medo. Elas creem nas amarrações dos demônios, nos rituais de guerra espiritual, como se eles fossem necessários. Só que na teologia reformada, por exemplo, Deus é soberano, absolutamente soberano. Nada acontece fora do controle de Deus. Se a gente lê Hebreus 1:3, vai dizer o seguinte: Cristo conserva todas as coisas pela palavra do seu poder. Quer dizer, é Cristo que sustenta tudo. Até os demônios. Até a ação dos demônios, ela só é permitida por Cristo. Então o seu papo não tem que ser com os demônios, mas tem que ser com Cristo. Então quando você vive com medo desses demônios, você está vivendo na prática como se Deus não fosse soberano. Tiago 4:7 vai dizer: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso não é poder para dominar os demônios, é submissão a Deus, é sujeitai-vos a Deus. Segundo pilar, é a confissão positiva e as palavras proféticas. Quer dizer, a confissão positiva, ela ensina que as palavras criam realidades. Se você fala, eu sou rico, você é rico. Se o pastor fala uma palavra profética, entre aspas, isso se torna verdade. Essa doutrina vem do Novo Pensamento, do século XIX, que foi filtrada e remodelada por Kenneth Hagin e Oral Roberts. A Bíblia refuta completamente essa ideia. Gênesis 1:3 vai dizer: e disse Deus, haja luz, e houve luz. A palavra é enviada por Deus e ela que cria. A palavra bará é Deus que fala, né? Hebreus 11:3, por exemplo, diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus. O termo hebraico bará, criar do nada, é exclusivo de Deus, ele não é usado para o homem em momento nenhum.
Provérbios 19, 21 diz que muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Ou seja, você pode até fazer planos, mas é a vontade de Deus que se cumpre, não a sua. Jesus não decretava nada, Jesus se sujeitava à vontade de Deus. Em Lucas 22, 42, no Getsemane, Jesus vai orar dizendo: Pai, não se faça a minha vontade, mas a sua. Quer dizer, o Filho de Deus se submete à palavra de Deus. Se Jesus se submetia, quem somos nós para decretar? Então, as palavras, entre aspas aqui, né, as palavras proféticas dos pastores não são profecia bíblica. A profecia é a revelação infalível de Deus, e a gente tem a Bíblia já completa, que é o sola escritura. Terceiro pilar, as campanhas financeiras em troca de vitória. No neopentecostalismo, você oferece dinheiro ou algum tipo de oferta para receber bênção. Existe um caso de uma igreja que vendeu um martelo de madeira por R$1.000 para quebrar maldições. É sério isso. As campanhas são sempre iguais. Você oferece R$900 e recebe um milagre. Isso é transação, isso é mercado da fé. Deus não pode ser comprado, e é isso que a gente precisa entender. Isso resgata uma lógica pagã, que é o sacrifício para você aplacar a ira de uma entidade. A teologia reformada vai ensinar o sola gratia, a graça sozinha, imerecida, que não pode ser comprada. Cristo pagou na cruz o preço que você deveria pagar. O que Deus dá agora é graça pura. Se uma doutrina parece um negócio, então ela é heresia. Quarto pilar, centralidade humana contra a soberania de Deus. Isso é importante. O neopentecostalismo coloca o homem no centro das coisas. No cristianismo reformado, quem está no centro é Deus. Então, Deus está de maneira absolutamente soberana. Isaías 46, 9 e 10 vai dizer o seguinte: Eu sou Deus que anuncio o fim desde o princípio. Meu conselho há de ficar de pé e eu farei toda a minha vontade. Quer dizer, Deus anunciou o fim desde o começo. Nada pode ser alterado, não existe uma criação de realidade onde o homem está no centro e ele tem poder para alterar essa realidade. Não, Deus anuncia o fim desde o começo. Martinho Lutero disse: oramos para que a nossa vontade seja dobrada à vontade de Deus e não o contrário. Então, quando você pede algo para Deus, a oração certa é: Pai, que seja feita a tua vontade. Não, Senhor, eu decreto, eu determino. Você não determina nada. Você não dá ordem para Deus. Você se submete àquilo que Deus é. Então, resumindo, o neopentecostalismo coloca o homem no centro. Ele cria a teologia baseada no medo, manipula Deus por palavras, faz transações financeiras e de sacrifício, e a soberania é humana. Nenhuma dessas coisas está na Bíblia, e esse é o grande problema dessas igrejas. Então, se você está num sistema assim, eu acho que você tem que sair agora. Porque o cristianismo verdadeiro é exatamente o oposto disso. Deus é soberano, Deus não pode ser manipulado, Deus não pode ser comprado, nada pode ser decretado por você, porque quem faz os decretos não é o homem, é Deus. O homem que se submete, o homem obedece, e ele confia, e a Bíblia é clara. Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação pela renovação da mente, pela palavra de Deus, não por decretos que você possa fazer. Isso resulta numa dependência total de Deus. Ou seja, somente a Escritura é autoridade, você não compra nada, você vive pela graça de Deus. A glória é somente a Deus, porque Ele que está no centro e não você. Então, enfim, somente Cristo salva, e é isso que a gente precisa entender. Isso é cristianismo de verdade, não o que essas igrejas moderninhas têm vendido por aí. Então, fique esperto. Tchau.